noite, pessoal. Eu sou a Ingrid e está começando agora o primeiro programa da série Raízes. E no programa de hoje viajaremos pelo Grande ABCDM descobrindo os monumentos icônicos dessa região maravilhosa da Grande São Paulo. E para começar o programa de hoje, vamos até Santo André, onde visitamos o monumento que homenageia o bandeirante João Ramalho. Ele, que além de nomear a cidade de Vila de Santo André da Borda do Campo, foi muito importante para as atividades mercantis na região. E vamos conferir aí o VT que a galera preparou. Localizada no Grande ABC, Santo André é considerada uma das cidades mais importantes do Brasil, não só pela questão industrial, mas também por todo o seu contexto até os dias de hoje. A cidade conta com diversos monumentos, e cada um desses artefatos tem sempre uma grande história por trás, o que os torna ainda mais ricos. E um em especial carrega informações que remetem à história do início do município. Por este motivo, João Ramalho foi o escolhido. E para explicar sobre este monumento, nada melhor que contar o motivo da existência do mesmo, a trajetória do homenageado. Natural de Vouzela, Portugal, o explorador partiu para o Brasil em 1512 e acabou naufragando onde hoje é o litoral de São Vicente. Socorrido pela tribo dos Guaianazes, viu uma oportunidade de estabelecer o seu lugar no Novo Mundo. Casou-se com a filha do cacique Tibiriçá, a Índia Bartira, com quem teve 9 filhos. Mas a liberdade sexual que existia na cultura nativa abriu seus horizontes. O João Ramalho teve vários filhos, tanto com Bartira como com outras mulheres, com as irmãs também dela e com outras índias, né? E essas filhas se casaram com várias pessoas importantes, né? Pessoas influentes, né, na época, né? Então ele fez uma família ali. Então a influência dele era muito grande. E ele era muito respeitado entre os índios. O intuito era de ganhar respeito com os caciques e começar a movimentação dos seus negócios. Seus filhos o auxiliavam nas atividades mercantis. O João Ramalho, ele negociava tanto o pau-brasil, como negociava também o ouro. Então ele facilitava a entrada dos europeus no Brasil, como ele tinha essa boa convivência com os índios, ele facilitava essa entrada e nisso ele fazia as negociações. E a estratégia deu certo. O bandeirante ganhou autonomia de conduzir esse povoado e nomeá-los Santo André da Borda do Campo. É que na realidade já tinha uma população aqui, né? Eles trabalhavam com colheita, tudo, né? Ele queria, ele mesmo, colocar a tribo que ele fazia parte, né, que era a tribo de Tibiriçá, dentro dessa região aqui que era Santo André. Então ele veio de São Vicente para cá, para tomar posse dessa região. E foi nomeado fundador de Santo André. A história não pode dizer que ele foi assim, o fundador de Santo André. Ele foi nomeado por Tomé de Souza como fundador de Santo André, devido a essa influência que ele tinha com os europeus. E essa mobilização acabou em homenagem. A influência e importância de João Ramalho foram tantas para a população local que acharam digno de receber uma estátua com toda a formosura de sua valentia. Então, o monumento do João Ramalho ele foi construído em 1953, né, pelo italiano Manassi, e quem se mobilizou para fazer essa construção foram os portugueses mesmo, a colônia portuguesa que estava aqui em São Paulo e na região. A colônia portuguesa achou necessário que tivesse essa construção para ele ser homenageado e lembrado. O monumento ficava localizado próximo à Câmara dos Vereadores. Depois foi retirado para reparos e relocado no próprio Paço Municipal. Em 1973 o monumento foi reinaugurado. Ele passou por um processo de restauração, foi pintado, a parte de granito também foi restaurada e hoje ele está localizado em outra parte do complexo da Prefeitura. Ele está localizado entre a Câmara e o Teatro Municipal. E se você tiver interesse em visitar este monumento, ele fica no bloco 2 da Praça 4º Centenário, que abriga todo o complexo da Prefeitura. Vimos aí que João Ramalho ficou conhecido por sua valentia e sua grande influência na cidade de Santo André. Achei muito boa também a mobilização que a colônia portuguesa teve em homenagear esse grande homem. E já que estamos falando em colônia portuguesa, vamos apresentar um VT que mostra a importância dessa colônia na nossa querida São Bernardo do Campo. Roda aí!
Desde pequenos aprendemos em nossas escolas, com nossos professores e nossos livros sobre história. História que envolve colonização. E você, conhece a colonização no Grande ABC? Essa região que é tão rica em história envolve também a grande colonização do Brasil, principalmente a colônia portuguesa, uma colônia de cultura muito rica que tem uma história que, pelo visto, não terá fim tão cedo. Estamos em São Bernardo do Campo, coração do Grande ABC, berço da democracia. Terra de muitas conquistas da indústria moveleira, automobilística e de tantas outras histórias que aqui temos nesse grande pedaço do nosso estado de São Paulo. A região do ABCD tem como sua maior colônia a portuguesa, com um total de 8.165 lusitanos. No centro de São Bernardo do Campo, para mostrar um monumento que fica bem no centro, no coração da cidade, que é o monumento à colônia portuguesa. Todo esse contexto histórico é facilmente lembrado quando olhamos para o monumento à colônia portuguesa, no centro da cidade de São Bernardo. Monumento esse que foi inaugurado em 1988, no coração da cidade, logo em frente ao Paço Municipal. Aqui também se fixaram as grandes colônias, que vieram da Europa trazendo suas famílias, culturas, costumes. Para muitos que passam pelo centro da cidade, pensam que é apenas um pedaço de concreto sem significado algum. Já passei várias vezes em frente, mas não sei a que se refere esse monumento. Não sei o que é não. Eu passei diversas vezes aí, mas não sei o que significa esse monumento. Eu acredito que o monumento, ele, dentre todos os fatores históricos que ele tem, é uma paisagem bonita para todo mundo. Nesse pedaço de concreto está gravado a nossa história, a nossa cultura. Desde a bacalhoada que comemos na Sexta-feira Santa, até o futebol de domingo, com clubes como Portuguesa e Vasco da Gama. Os portugueses chegaram na até então terra de Santa Cruz por volta dos anos 1500, capitaneados por Pedro Álvares Cabral. Os povos indígenas aos poucos foram catequizados e os contrários foram mortos. A região foi então efetivamente transformada em colônia após a divisão das capitanias hereditárias pelo rei de Portugal. Começou então a exploração da cana-de-açúcar e do pau-brasil, o carro-chefe da exportação explorativa na colônia. Durante o período colonial, diversas revoltas e conflitos contra a coroa foram registrados, como a Conjuração Baiana, a Inconfidência Mineira e a Guerra dos Mascates. Antes de 1532, o Brasil era exclusivamente uma parada, com pequenas feitorias que aguardavam o pau-brasil para carregar embarcações e as levarem para a Europa. A região do ABC é tida como a terra-mãe dos paulistas, por ter dado origem à Grande São Paulo e ser uma das primeiras grandes regiões habitadas. Com sua cultura e suas influências, a colônia portuguesa ajudou a criar a cidade de São Bernardo do Campo. E se pararmos para pensar um pouco, há muita influência da cultura portuguesa em nossas raízes e nosso cotidiano. E mudando um pouco de cidade, nossa equipe foi até São Caetano do Sul, ao Parque Ecológico Chico Mendes, para apresentar o monumento Caetano de Thiene, que dá a origem ao nome da cidade, além de conversar também com o escultor que criou este monumento no parque. Roda aí o VT. São Caetano do Sul é um dos municípios do Grande ABC. É a cidade com o maior IDH do Brasil e também com o 48º maior PIB brasileiro, à frente de capitais como Teresina, Florianópolis, João Pessoa, entre outras. A cidade recebeu esse nome em homenagem a São Caetano de Thiene. Um dos monumentos mais importantes de São Caetano do Sul é a estátua de São Caetano de Thiene, localizada no Espaço Verde Chico Mendes. O local onde o município se estabeleceu é povoado desde o século XVI e trata-se da mesma área na qual se formaram as cidades de Santo André e São Bernardo do Campo.
Conversamos com José Salazar, escultor da obra. Ele nos mostrou seu ateliê e contou como foi o processo de criação e exposição da estátua. Fui eu que criei o monumento a São Caetano, a pedido do prefeito Luiz Colino Tortorello, e ele tem aproximadamente 8 metros de altura. Esta foi uma das maquetes apresentadas para o prefeito. Eu trabalho sempre em maquete para visualizar de uma forma genérica a escultura como um todo. O monumento a São Caetano foi feito em fiberglass e o processo tive que improvisar porque nunca tinha feito um monumento de 8 metros. E comecei pela cabeça, aí em barro, em argila, depois fiz ele em fiber, coloquei uma haste na proporção que desejava, fiz uma armação do corpo até mais ou menos meio corpo e depois que conclui a meio corpo, acabei moldando, laminando em fiberglass e seguido o mesmo processo. Uma vez feito o molde, o barro é desmontado, guardado e subido, erguido novamente, para dar continuidade na parte inferior. E assim fizemos a totalidade do monumento, que foi transportado numa carreta, foi içado pelas costas, né? Foi pego no meu ateliê por uma grua e transportado até o local de transporte. Lá, também, da mesma forma, estava sendo feito o espaço da cerâmica, o espaço Chico Mendes, foi içado de grua e colocado no pedestal feito para ele, que é onde até hoje ele está, né? É o primeiro monumento do ABC, do ABCD, tendo como símbolo o próprio nome do santo, São Caetano. Ele visa ser o primeiro totem, ou primeiro escultura padronizada com o nome da cidade. Atualmente, a estátua continua no mesmo local e aparentemente em bom estado. O parque é bem grande e vale a pena conhecer. Venha visitar a obra e ficar mais perto do município. Uma bela maneira de homenagear Caetano de Thiene, uma pessoa totalmente ligada à religião e que por sua trajetória batizou o nome da cidade de São Caetano do Sul. Agora vamos para um rápido break. Não sai daí que ainda faltam 2 cidades da região do ABCDM. Voltamos com o programa Raízes e hoje estamos conhecendo um pouco mais da história do grande ABCDM, através dos monumentos das 5 cidades. E bom, Diadema, é claro, não poderia ficar fora dessas histórias pelo fato de ser uma cidade que abrigou diversos migrantes do Brasil. Pensando nisso, foi construído o Monumento dos Migrantes. Olha aí no VT de Diadema. Olá, ABC! Hoje estamos aqui na cidade de Diadema para homenagear o Monumento aos Migrantes. Esse monumento chegou na cidade no ano de 2007. O trabalho em equipe é a alma da cidade, segundo o próprio autor do monumento. Diadema está com mais de 350 mil habitantes. Continua crescendo e se desenvolvendo, tornando-se cada vez mais importante para o grande ABCD paulista.
Nos dias de hoje, depois de melhorias que a cidade recebe, fica até difícil imaginar que sua origem já foi moradia de jesuítas e que os bandeirantes usaram como rota. Isso mesmo, no século XVIII, os jesuítas portugueses conseguiram reunir grandes lotes de terra no território, onde atualmente este se localiza. Diadema é uma cidade que continua fazendo história. No dia 25 de agosto de 2007, a prefeitura da cidade inaugurou um monumento em homenagem aos migrantes, localizada no trevo de entrada da cidade, na Avenida Fábio Eduardo Esquivel. Criado pelo escultor peruano Jorge Luiz Vargas Gaitán, é uma bela obra elaborada em concreto e alvenaria, possuindo 16 metros quadrados e pesando 4 toneladas. O monumento reproduz a imagem de uma família se unindo para construir uma moradia. Segundo o artista da obra, os 3 personagens esculpidos simbolizam a união das pessoas, porque sozinhos não conseguimos nada. O que acaba sendo realmente o espírito da cidade. Em uma pesquisa feita sobre a construção da obra, foi descoberto que a cidade é resultado do trabalho de multirões de pessoas que se uniram para construir suas casas e acabaram por dar forma à cidade que hoje podemos conhecer. Mas o grande ápice de desenvolvimento de Diadema foi apenas a partir da década de 60, quando ocorreu uma grande expansão histórica e econômica, devido ao surgimento de muitas indústrias, contribuindo para que a cidade apresentasse grandes números de migração. O monumento não faz apenas homenagem à cidade, mas também faz parte das campanhas de conscientização, como no mês de outubro, em que as luzes tradicionais da obra foram trocadas por luzes cor-de-rosa, em homenagem ao Outubro Rosa, mês destinado à prevenção do câncer de mama. Ou quando simplesmente apagaram as luzes para fazer parte da Hora do Planeta, que é o movimento mundial de alerta contra o aquecimento global e mudanças climáticas em geral. Se você quiser também conferir esse lindo e inspirador monumento, é só se dirigir à cidade de Diadema. O monumento se localiza na entrada da cidade, próximo ao Paço Municipal e ao Corpo de Bombeiros da cidade de Diadema. Olha aí uma sacada genial da cidade em utilizar o monumento como campanha de conscientização, assim como fez no mês passado com o Outubro Rosa. E continuando nesse pique de conhecimento, vamos até minha cidade natal, Mauá, para conhecer um pouco sobre um monumento que fizeram em homenagem ao ex-presidente da República, Getúlio Vargas. Roda o VT. Construído em 18 de agosto de 1984, o monumento à Carta de Testamento do ex-presidente Getúlio Vargas fica localizado próximo à Praça da Bíblia na cidade de Mauá, na região do Grande ABC Paulista. Advogado e político brasileiro, Getúlio Dornelles Vargas nasceu em 19 de abril de 1882 em São Borja, no Rio Grande do Sul. Iniciou sua carreira política em 1909 como deputado estadual. Em 1924, assumiu o cargo de deputado federal e passou por diversos outros cargos como ministro da Fazenda, 13º presidente do Rio Grande do Sul e senador, até assumir a presidência do Brasil em 1930, quando impediu a posse do então candidato a presidente Júlio Prestes. Getúlio, que era chamado pelos seus simpatizantes como o pai dos pobres, era apaixonado pelo poder, pela política e pelo seu partido. Governou o Brasil por quase 19 anos não consecutivos e conquistou a sociedade aos poucos, quando garantiu direitos trabalhistas como carteira de trabalho, férias e 13º salário. Com o seu último mandato conturbado e bastante criticado, Vargas se suicidou em 24 de agosto de 1954 com um tiro no peito, deixando uma carta-testamento contando seu motivo. Existem várias versões para explicar o suicídio do ex-presidente. Entre elas, a mais famosa é a fuga do suposto golpe militar que pretendia depô-lo.
Vargas foi considerado o mais importante presidente da história do Brasil e ficou eternizado com a sua carta-testamento que causou comoção em todo o país, a qual afirmava: "Eu vos dei a minha vida. Agora vos ofereço a minha morte. Saio da vida para entrar na história." O monumento em homenagem a Getúlio Vargas foi entregue em Mauá pelos líderes do PDT, Partido Democrático Trabalhista, Adhemar de Barros Filho e Eusébio Rocha, partido coligado com o grupo de Getúlio na sua gestão, o PTB, Partido Trabalhista Brasileiro. A homenagem consiste em eternizar a memória do ex-presidente e reconhecer sua importância na história do país, contribuindo para o desenvolvimento durante a sua gestão. Dizeres grafados abaixo do busto afirmam que a placa consiste em sempre lembrar o sacrifício do imortal estadista do povo brasileiro, Getúlio Vargas. Os líderes mais próximos a Vargas comentam que o busto está localizado em Mauá devido às ligações políticas partidárias. Na época de entrega, o prefeito da cidade era do PMDB, partido com ideias coligadas ao PDT e ao PTB. Durante a presença de nossa equipe na cidade, Fernando Benedetti, morador antigo de Mauá, nos contou um fato inusitado: o momento em que o busto do ex-presidente foi furtado. O negócio do roubo deles aí foi o seguinte: os malandrinhos, porque é bronze, então com certeza falaram, vou roubar, é bronze, vão desmanchar e tal. Quando eles puseram no chão, aconteceu que chegou um taxista aí, Luiz Serafim, e acendeu a luz, piscou a luz e eles fugiram. Levaram para o almoxerifado da prefeitura e esse busto ficou há alguns anos, não sei precisamente o número, os anos exatos. Aí até que veio um rapaz, veio trabalhar no museu, aí ele passou aqui e falou assim, achei o busto e vamos recolocar ele outra vez. Eu falei, eu tô lá para ver. E aí aconteceu que, de tanto a gente ficar insistindo, anos, não foi foi 5, 6 anos. Agora aí tá firme. Aí ele falou, olha, se não é brasileiro que nem o senhor, não... Daí eu falei assim, olha, além de brasileiro, eu sou mauaense. Getúlio fez grande história na política brasileira e era também apaixonado pela pátria. Ele ajudou a muitos e seu monumento foi colocado em Mauá por causa das suas ligações partidárias. Bom, galera, o programa está ficando por aqui e muito obrigado pela sua companhia. Não deixe de nos acompanhar nas redes sociais. E eu sou a Ingrid e este foi o programa Raízes. Até a próxima! O programa de hoje está ficando por aqui e muito obrigado porque Mano, para, caralho. Volta, né? 4. Vamos fazer de novo? Obrigada. 3. 03. Eles quem? Estamos com o programa Raízes. E hoje... Tá tocando uma música, deixa eu... Fomas. Fomas? Não. Ah. Agora tá gravando. 3, 2, 1. Clipe 2. Volta. A colônia portuguesa ajudou a criar a cidade de São Bernardo do Campo. Volta. Pode ir? Do Caetano de Tiede, que dá o nome à cidade. Não, Oi. Tiene, não Tiede. Tá. Vamos voltar de novo. Onde o Guilherme subiu... Só um minuto. O TP inteirinho. Tá ruim? Tá ruim muito, porque... Muito. Vai.